partir do versículo 7. Assim diz o Espírito Santo. Olha só, assim diz o Espírito Santo. Você já prestou atenção para o detalhe aí agora? Geralmente a gente diz assim diz o Senhor, mas esse texto diz assim diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, diz o texto, não endureçam o coração, o vosso coração, semelhantemente como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, se referindo a um fato que aconteceu na peregrinação do povo de Deus quando saiu do Egito, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos, o lamento de Deus, hein? Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado. Tem gente que acha que o pastor não deve ficar irado aqui, isso. Deus fica. Imagine eu que não sou absolutamente nada. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aí depois a palavra de advertência seríssima. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Preste bem atenção, não está falando de ímpio não. Cuidado, irmãos, para que vocês não desenvolvam um coração que perverso e incrédulo. Como um irmão em Cristo pode ter um coração que perverso e que duvida de Deus? Está escrito que, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Sabe por quê? É o único que está garantido para você viver, é agora. Durante o tempo que se chama hoje. Tem gente que está programando amanhã, só que você está programando algo que o amanhã talvez não exista na sua vida. Eu não estou dizendo que não vai existir. Durante o tempo que se chama o quê? Hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o quê? O coração, como na rebelião. Até aí, meus amados irmãos, eu gostaria de vossa atenção nos próximos minutos para falar de um Deus extraordinariamente incomparável. Jesus sempre foi e será incomparável. Não se pode comparar Jesus com ninguém. Com ninguém. Ele é superior. No livro de Hebreus diz que ele é superior aos patriarcas, ele é superior a Moisés,
Ele é superior aos profetas, aos sacerdotes, e o texto vai prolongando, ele é superior a todos os anjos. E a Bíblia diz que Jesus tem um nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome dobre-se todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, Jesus Cristo é incomparável. Ele existia antes de se encarnar como um ser humano, antes de tomar forma humana. Ele já existia. Antes de chegar aqui na terra, ele já existia por toda a eternidade. Ele revelou a natureza e o caráter do Pai como um Deus de amor. Ele tinha uma habilidade tremenda, sabe para quê? Ele lia o coração das pessoas, era impressionante. As pessoas diante de Jesus ficavam como que despidas, porque ele via além, ele via o engano, ele via a hipocrisia, não dá para ver com os olhos humanos. Ele via a falsidade, ele via a incredulidade, ele até enxergou corações impuros e dizendo: olha, do vosso coração parte toda espécie de pecado. Ele via por dentro. Ele revelou a natureza e o caráter do Pai como um Deus de amor. Curou os doentes, libertou os encarcerados, libertou aqueles que estavam algemados a legiões, defendeu os marginalizados e humildes. Jesus foi singular, Jesus foi simplesmente extraordinariamente humano quando aqui esteve. Por onde ele passava, não havia como não percebê-lo. Era simplesmente impactante a sua presença. Meus irmãos, a natureza, os animais, as doenças, os demônios e até mesmo a morte obedeciam às suas ordens. A natureza estremecia. Quem é esse que dá ordem aos ventos e ao mar encapelado? Todos se submeteram à autoridade do Senhor Jesus, inclusive demônios. Entretanto, eu quero dizer a você nessa noite que Jesus não se tornou, meus irmãos, uma pedra para salvar outras pedras, como diz um comunicador da mensagem de Deus. Não se tornou um pássaro para salvar pássaros, não se tornou árvore para salvar uma floresta. Ele se tornou um de nós, por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele se fez homem. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e osso e habitou entre nós, para pagar um alto preço. Aqueles a quem ele veio salvar, infelizmente o desprezaram e dele não fizeram caso algum, conforme o relato e para se cumprir a profecia de Isaías 53, versículo 3. Pelo relato dos evangelhos, nós somos informados de que o mar era subjugado, as doenças desapareciam, os demônios ficavam apavorados e a morte não tinha força alguma diante do Senhor Jesus. Me mostrem aonde Lázaro está sepultado. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, se a igreja se embriagasse com essas convicções. Ah, se isso tomasse os nossos poros, se isso penetrasse. Nossos domingos seriam mais alegres, de grandes celebrações e maiores do que aquelas que nós experimentamos aqui. O Jesus que esta igreja serve, que você conhece, é um Jesus diferente daquele que milhares de pessoas, inclusive essa cidade que tem o nome de Salvador, conhece. Queridos irmãos, interessante que quando lemos a vida de Jesus, a gente percebe que o sol perde o seu brilho, a morte recebe ordens de devolver aquele que estava morto. Lázaro, sai para fora. Ele exercia poder sobre todas as coisas. Mas, meus irmãos, como eu disse, os demônios ficavam apavorados. Mas há um fato terrível: só o ser humano foi que não se submeteu a Jesus, o desprezou, o cuspiu, negou, foi traído, duvidaram dele. Só a nossa raça, a raça humana, desobedeceu, crucificou o autor da vida. Ele foi traído por um amigo, ou melhor, por um discípulo, ou por um dos apóstolos. Sua morte foi, na verdade, premeditada pelos líderes religiosos, e quem crucificou o Senhor Jesus Cristo foram os religiosos de sua época. Uma religiosidade que não conhece Jesus, ela é cega, por melhor que seja. Não se ufane de achar que um verniz de religiosidade é o suficiente para a sua vida. Não é! No final, Jesus disse que muitos naquele dia vão dizer: eu creio em ti, eu até fiz milagres em teu nome, eu expulsei até demônios em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus disse que vai ver alguns e assim vai se expressar: eu não sei quem é você, eu nunca tive comunhão com você, você nunca foi meu discípulo, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. É gente que procura a Deus, sabe para quê? Para resolver seus problemas. Como vai ao banco tirar o dinheiro para pagar suas contas? Querem oferir bênçãos, querem fazer de Jesus Cristo como se fora a lâmpada de Aladim. Esfregam e eis que Jesus aparece, resolve seus problemas, mas eles não se submetem à sua autoridade. Esse é um dos piores da humanidade. Esse tipo de religiosidade é detestável. Eles não conhecem, não sei quem é você, eu não lhe conheço. Jesus conhece quem se submete a Ele. Jesus conhece os seus discípulos. As minhas ovelhas, eu as conheço, elas me seguem, elas me obedecem, e ninguém pode tomá-las de minha mão. Que diferença! Ovelha do Senhor Jesus tem relacionamento íntimo com Ele, e não um rótulo de religiosidade. A
Há muitos que estão desenvolvendo e cultivando, mesmo numa incubadeira, mesmo num ambiente como esse, onde ouve a palavra, estão desenvolvendo um coração perverso e um coração, segundo a palavra, muito triste, um coração endurecido, diz o texto. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, e vocês ouvem, mas a palavra não penetra, vocês estão hermeticamente fechados, não produzem frutos nenhum. Antes de crucificarem Jesus, a Bíblia diz que cuspiram nele. A intenção não era de causar dor, não. A intenção daqueles que cuspiram Jesus era de humilhar, de dizer: você não é nada, o ser humano é mau. Foi de rebaixar a pessoa de Jesus. Aquele que usou a saliva para abrir os olhos do cego, lá em João capítulo 9, versículo 6, foi cuspido por aqueles que não enxergaram o amor divino manifestado de maneira extraordinária nele, no Senhor Jesus. Espancaram e torturaram Jesus, para que depois fosse morto entre ladrões, como se fosse um deles, no sentido de humilhá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. A despeito de tudo e para espanto dos incrédulos, Jesus de Nazaré, pode ajudar, não, eu me rendo. É porque a situação está tão difícil que a gente é melhor fazer isso. Não é lógico que não é irmã de Deus. Mas essa semana eu vi um vídeo interessante. Mandaram para mim um cachorro e treinaram o cachorro. Quando alguém chega lá na casa dele, o cachorro se rende e põe as mãos para o alto. É um absurdo isso. Obrigado, irmã de Deus. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, ele ressurgiu da morte, e nem todo o poder para perdoar, salvar e restaurar todos que clamam por seu nome. Jesus, a despeito de tudo isso, no meio de toda aquela humilhação, teve, meus irmãos, amor inesgotável, e ainda disse para Deus: perdoa-lhes, o quê? Porque não sabem o que fazem. Que coração cheio de amor, que coração extraordinário. Meus irmãos, o fato da vida de Jesus, que atravessa os séculos e chega até nós, é porque Deus tem um propósito. Varou séculos, e o nome do Senhor Jesus Cristo ecoa na história. E algumas perguntas agora estão ainda em nossos corações. Por exemplo, por que deixar o céu e habitar entre os seres humanos? Por que trocar a eternidade por uma vila obscura, pobre, paupérrima, desconhecida em Nazaré? Por que abandonar as glórias celestiais por uma carpintaria? Meus irmãos, a resposta a essas perguntas sempre nos constrange. Temos dificuldade em entender o amor de Deus e todo o sacrifício de Jesus por minha, por sua, por nossa causa. A Bíblia declara que Cristo veio à terra na plenitude dos tempos, ou seja, Deus programou o momento certo, a hora certa, segundo o texto de Gálatas 4:4. Ele nasceu no tempo determinado pelas profecias para cumprir o plano da salvação. O cenário na época era de grande perturbação. O povo judeu vivia na iminência de uma revolução, uma insurreição contra o Império Romano. As pessoas
estavam céticas, incrédulas quanto à religião por causa dos seus maus líderes. Ou seja, nesse aspecto se manifesta então o diagnóstico que a Bíblia fala de a plenitude dos tempos. Significava o pior momento, quando a tensão social, cultural e religiosa desfavorecia, meus irmãos, qualquer expectativa de restauração. A Bíblia diz que na terra de Naftali, na terra onde abundava as trevas, e as trevas inundou aquele espaço, as trevas no coração e na mente humana. A Bíblia diz: no meio das trevas brilhou o quê? A luz, que é Jesus. Nós vivemos um instante desse, meus irmãos, caótico. Mas pense um momento caótico. Você sabe qual é o que está causando uma mornidão nas igrejas? Uma mornidão no coração de muitos daqueles que conhecem a palavra? Meus irmãos, depois do advento da internet, agora nós temos uma internet móvel. As pessoas estão dependentes disso. Não por causa do celular. Sabe qual é a piada dessa semana? Antigamente dizia: olha, o inferno é um lugar de sofrimento, de separação com Deus. Aí alguém disse: é melhor dizer essas pessoas que no inferno não tem Wi-Fi. Como? Eu vou para aquela cidade e lá não tem o que? Wi-Fi. Wi-Fi significa que você não pode o que? Entrar na internet. Você tem isso aqui, mas sem Wi-Fi e sem conexão para entrar na internet, e sem um contrato com uma empresa telefônica que leve você a navegar em mares imundos. Há muita gente apodrecendo dentro da igreja. Estou administrando situações dificílimas. Eu estava hoje 8:30 da manhã. Vidas estão apodrecendo, casamentos estão se desfazendo, porque as pessoas estão usando isso aqui para promiscuidade. Uma dependência total. Já percebeu quando uma pessoa perde um celular, como fica? Tem algumas enlouquecidas. Parece que perdeu a própria vida. Uma começou a ter palpitação. Uma aqui, foi verdade? O que foi? Eu esqueci meu celular. Isso aqui é a razão da mornidão, do desinteresse. Isso aqui. Deixa eu dizer a você algo. A Bíblia tem um versículo que você não vai entender, mas vai entender agora. Diz assim: embriague-se ou com vinho ou com o espírito. Se vocês se embriagarem com vinho, a Bíblia diz que vocês então ficarão dependentes dele. E perderão a própria consciência depois, porque o álcool exercerá o quê? Domínio, de embriaguez, por isso embriagar-se. Mas não dá, olhe para mim, para viver neste mundo sem ser embriagado. Se você não está embriagado pelas coisas de Deus, pode ter certeza, esse é o sentido. Se você não está embriagado com Deus, com as coisas de Deus, com a sua palavra, é porque você está embriagado com o vinho do mundo, que pode ser manifestado. Você está embriagado com a
promiscuidade. Você está desenvolvendo um coração perverso. E ainda que esse Jesus incomparável se manifeste, você está tão embriagado com as trevas que você levaria Jesus para a cruz novamente. Você está embriagado com o seu egoísmo, com o seu eu, porque não dá para viver nesse mundo sem estar embriagado, entendeu? Eu estou embriagado com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a autoridade de Jesus. Se eu não buscar e ficar feliz em ser um viciado em transformar vidas e comunicar o seu amor, pode ter certeza, não dá para viver nesse mundo sem estar embriagado com algumas coisas. Por isso que as pessoas buscam a embriaguez, ou preencher esse vazio com o futebol, com a Fórmula 1, com a internet, com a promiscuidade, com uma sexualidade depravada. Tive uma conversa muito séria e interessante com alguém essa semana, falando do amor de Deus. E ela disse que toda forma de amor é válida, e que qualquer forma de sexualidade é válida. E aí eu disse: e por que vocês que desenvolvem esse tipo de raciocínio condenam e dizem que a sexualidade, quando cria-se uma compulsão ou uma atração por criança, é crime? Ao ponto de pedofilia é uma manifestação de uma sexualidade depravada. Quer dizer, com criança é crime, mas se eu tiver relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, não é, mas com a criança é. Quer dizer, você estabelece padrões de criminalidade até mesmo na deterioração da sexualidade. Querida igreja do Senhor, meus amados irmãos, será que Jesus não viveu em um tempo semelhante aos nossos dias? E diante da iminente volta de Jesus, eu quero dizer aos irmãos que o quadro não parece muito distante. O que percebemos hoje é uma cultura muito mais espiritualista do que espiritual, muito mais mística do que relacional. Por isso Jesus disse: eu não vos conheço. Muito mais voltado para objetos mágicos e energizados, médios, busca pela prosperidade, suplantam a busca pela verdade que liberta. Muitos veem a eternidade e a volta de Jesus como uma oportunidade de lucro e prosperidade. O interesse pela verdade e o estudo sério da palavra de Deus são substituídos por experiências emocionais. Se eu desenvolvesse um outro tipo de ministério, essa igreja agora estaria abarrotada. Basta que eu mude o tom e eu comece a fazer aqui coisas diferentes. E posso dizer aos irmãos que eu teria habilidade para abarrotar isso aqui em 2 ou 3 cultos pela manhã e à noite. Sabe por quê? É porque prega-se aqui a verdade. E não se faz filas aqui para o quê? Para comercializar a fé.
para prometer algo que na verdade não é o propósito para o qual a palavra foi nos enviada. O interesse pela verdade, o estudo da palavra de Deus são substituídos por experiências emocionais, músicas envolventes, orações clamorosas que as pessoas escutam e não entendem, coisas bizarras, estúpidas. Tudo isso está bem distante do que Cristo ensinou, irmãos, muito distante. O ensino de Cristo era simplesmente impressionante. Ele não era um pregador da comodidade, mas da adversidade. A Bíblia diz que ele não veio unir, ele veio separar. Por isso que o mundo é antes e depois dele. E a minha e a sua vida tem que haver uma separação antes e depois dele. Antes eu era assim, depois dele não sou mais assim. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer separação de pai e filho, de irmão e irmão. O discurso de Jesus era extraordinário. Hoje os pregadores mais populares são aqueles que proclamam a felicidade dos crentes. Jesus, porém, estava preocupado com a santidade e no sentido de que as pessoas conhecessem um Deus santo e um Deus justo e um Deus misericordioso. Enquanto líderes religiosos nos nossos dias estão interessados em converter pessoas ricas para obter lucro, e a gente percebeu isso, e percebe isso, Jesus manda não ajuntar tesouros aqui na terra. Jesus diz que não devemos acumular muitos bens. Nem todos percebem ao ler a Bíblia, mas a fala de Jesus sempre foi impopular. A palavra do Senhor Jesus Cristo não foi de agradar as multidões. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Um pouco mais adiante, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, ou agradar um, ou desprezar o outro, ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao mundo e às riquezas. Lucas 16, versículo 13. A verdade é que Jesus Cristo nunca barateou a sua palavra. Nunca foi tarefa fácil. Jesus exigiu excelência quando disse que se alguém vir após mim, o que é que? Negue-se o quê? A si mesmo. Tome a sua cruz. Você ama os seus amigos? Pois bem, os religiosos fazem o mesmo. A partir de hoje eu quero que vocês amem os seus inimigos. A mensagem de Jesus sempre foi de sacrifício, foi de quebra de paradigmas. Meus irmãos, é essencial entender que Jesus, em toda a sua palavra, não aceita meio termo. Assim como não existe uma mulher meia grávida. Eu estou aqui meia grávida. O irmão conhece isso? Alguém pode me entender? Alguém pode me explicar o que é isso? Meus irmãos, não existe mulher meio grávida. Não existe também um meio cristão.
A Bíblia diz: dê tempo ao tempo, porque os pecadores não prevalecerão o quê? Na congregação dos justos. A peneira do tempo vai passando, e aí o pecado vai se manifestando e vai arrancando e tirando daqueles que não são o quê? Deles. Sedução das riquezas, dos espinhos, enfim, todas as manifestações do terreno aonde cai a semente. E aqueles que são deles permanecem, que a Bíblia diz exatamente isso. Era um dos nossos e estava entre nós e não permaneceu entre nós, porque na verdade não era um de nós. A peneira, o tempo, revela exatamente quem são de Jesus. Os que são embriagados com Ele. Meus irmãos amados, querida igreja do Senhor, ou você assume uma postura e diz o texto da palavra de Deus: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês desenvolva um coração perverso e incrédulo e se afaste do Deus vivo. Se afaste do Deus vivo. Ao contrário, o que é que devemos fazer? O apóstolo diz: encorajem-se o quê? Uns aos outros, permaneçam perto daqueles que são de Jesus. Sabe por que tem muitos aqui que estão cada vez mais se desviando? Por causa de amizades comprometedoras. Gente completamente fora da comunhão de Deus. Diz o texto: fiquem próximos e comecem o quê? A estimular uns aos outros. Encorajem o quê? Uns aos outros durante os dias que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido o quê? Pelo engano. Comece a andar com ímpio. Comece a desenvolver relacionamentos próximos com a iniquidade. E daqui a pouco você, pouco a pouco, vai se desviando e se distanciando daquilo que diz o texto, do Deus vivo. Exatamente. E aí você se afasta do Deus vivo. E continua o texto. Olha, de modo nenhum vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Mais adiante, pois nós somos participantes de Cristo, do corpo de Cristo. Eu quero enfatizar a mesma ênfase da mensagem da manhã. Querido, da mesma forma que Jesus recriará o mundo, Ele quer recriar você. A Bíblia diz que o Senhor fará novos céus e nova terra. A proposta de Cristo é esta: uma nova criação, uma nova natureza, um novo caráter para os cidadãos, daqueles que fazem parte do seu corpo. E a Bíblia diz: nós somos o corpo vivo de Cristo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Ore exatamente desta maneira: ó Deus, tira de dentro de mim o coração de pedra e ponha dentro de mim um coração sensível, de carne, que trema e tema diante o quê? Da tua palavra, do teu poder. Por isso, meus irmãos, devemos aprender a amar as coisas de Deus, amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Ele odeia. Se Jesus odeia o pecado,
tem repulsa pelo pecado, devemos odiá-lo também. Jesus nunca foi chamado de aquele que odeia pecadores. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era o quê? Amigo dos pecadores. Ele ama o pecador, presta atenção, mas detesta, tem repulsa com o pecado. É a mesma, na mesma dimensão, ou quase na mesma dimensão, melhor dizer, aquele que se propõe a uma vocação da medicina deve detestar a enfermidade, odiar a enfermidade. Eu já vi um médico tirar assim do rosto e sair de uma sala de cirurgia e sentar assim do lado ali nos Estados Unidos e baixar a cabeça e dizer: eu não pude fazer nada, se eu pudesse eu abandonava essa profissão agora, porque ele foi vencido o quê? Pela enfermidade. E ele olhou para mim, e eu esperando com a família, ele disse: eu não sou Deus, eu sou um médico, mas a desgraça dessa enfermidade levou, aí me deu o nome da pessoa. Ou seja, o médico detesta a enfermidade, mas ama o enfermo. Aqueles que têm comunhão com Deus e com Cristo devem desenvolver essa repulsa, um ódio por aquilo que pode me contaminar, que pode me separar de Deus. Devemos detestar o pecado e não fazer complacência com ele, acariciá-lo, fazer dele um animal de estimação. Se você sabe que você está nesse momento sendo vencido pelo pecado, e a Bíblia diz que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas o que lhe convém, e eu não termina aí não, e diz o texto: eu não me deixarei ser servo, ser dominado por nenhuma delas. Se alguma coisa está exercendo domínio sobre a sua vida, e você já é escravo, não importa. Eu não fumo, não bebo, quem acha? Mas você está sendo vencido por pecados aí, e entre eles a promiscuidade já começou a ter caráter de senhor da sua vida. Eu estava compartilhando com diáconos, irmão Luiz, irmã, não posso dizer o nome. Alguém que conheceu a palavra aqui, ele te fez a pergunta: você vai continuar nessa vida? Ele disse: pastor, pode tirar meu nome, porque eu vou continuar. E eu pegou a Bíblia, pegou as coisas e disse: encaminhe meu nome, porque eu vou viver e vou continuar na promiscuidade. Silêncio, irmãos. Eu vi um rapaz totalmente vencido. Você vai continuar isso, vô? Razão da mornidão, do desinteresse pelas coisas de Deus. Hoje, um dos maiores fatores. A Bíblia diz que com a proximidade da vinda do Filho do Homem, haveria uma multiplicação da ciência e da iniquidade. Sexta-feira, nos Estados Unidos, foi lançado o iPhone 10. Esse aqui é o 6. Já estou ultrapassado. Já teve o 7, já teve o 8, já teve o 9 e o 10. O irmão tem uma ideia como o mundo está seduzido aqui por isso. Havia uma fila gigantesca, presta atenção,
E aquele que substituiu Steve Jobs foi recebido quase como se recebesse ali uma celebridade, o Michael Jackson, sei lá, um anjo de luz, quando ele vinha apresentar, e as pessoas, o primeiro lote do iPhone 10 já está esgotado. Interesse por isso aqui? O iPhone 10 é mais veloz. Eu posso navegar por mares, o quê? Nunca dantes navegados. Eu posso ter uma velocidade muito grande para me comunicar com o inferno e com o diabo e seus anjos. É lógico que eu não estou dizendo que todos fazem, mas pode ter certeza, olhe para mim. A deterioração é maior do que você pode imaginar. Concluindo, se Deus é ao mesmo tempo compassivo e misericordioso, mas ao mesmo tempo Ele é justo e verdadeiro. Os primeiros seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, porque seguiam os ensinamentos de Cristo e buscavam pelo poder e a influência do Espírito Santo. Eram identificados desta forma, cristãos, ou seja, se pareciam com Cristo. Hoje é possível identificar, irmãos, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais e espíritas, umbandistas, budistas e etc. Entretanto, uma coisa é ser tudo isso aqui ou todos esses mencionados. A pergunta é: aonde estão os discípulos de Cristo? Aonde estão os discípulos de Cristo? Todo cristão é um discípulo, mas nem todo discípulo, é um cristão, mas nem todo cristão é um discípulo. Ser cristão é muito mais do que pertencer a uma igreja, é viver o estilo de vida de Jesus, é conhecer os seus ensinos. E tem gente que não conhece nem sequer os ensinos, como vai viver os ensinos? Como é que vai obedecer e segui-lo e fazer as coisas que ele ordenou, se não conhece a sua palavra? E nessa noite, você comece a criar uma curiosidade, um interesse maior em ter um relacionamento com Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Jesus tem o poder de transformar. A transformação de vida proposta por Cristo, ela não é parcial e muito menos incompleta. É uma mudança que envolve absolutamente tudo. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, o quê? É nova. Não é um remendo, é uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não é uma plástica, é uma transformação de dentro para fora. A plástica é uma transformação externa. A proposta de Cristo é uma transformação de dentro para fora. É mais do que uma plástica, é um transplante. É tirar o coração de pedra e colocar o quê? O coração de carne. E eu colocarei um outro coração e um outro espírito. Eu farei de você um novo homem, uma nova criatura. Permita Deus, em Cristo Jesus, esse Jesus incomparável, salvar você dessa geração perversa. E diz o texto, e eu quero concluir com o texto: abra os vossos olhos para este tempo que se chama o quê? Hoje.
para este tempo que se chama hoje, para que vocês não se percam, assim como aquela geração se perdeu na peregrinação do deserto. Que Deus nos abençoe. Amém. Cubemos nossas flores.